até o versículo 4 apenas. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então o versículo 2 começa dizendo: de repente, repete comigo aí, de repente. De repente. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu, repete comigo, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, repete aí, apareceram, distribuídos entre eles línguas como de fogo. E pousou, repete comigo, pousou uma sobre cada um deles. E o versículo 4, repete comigo, e todos, de novo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Repete comigo agora, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Segundo o Espírito Santo lhes concedia. Quando o Espírito Santo de Deus vem, o Espírito Santo de Deus vem quando é a promessa de Deus e Pai. Não é quando eu quero, não é na hora que eu quero, é quando Deus promete. E quando Deus promete, Ele cumpre. Ele é um Deus que não mente. E quando Jesus chegou aos discípulos ressurreto, Ele falou: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. E convém que eu vá. Isso está registrado lá em João capítulo 16, quando Ele está dando as últimas orientações aos seus discípulos. E Ele orienta aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer sobre a igreja. A igreja sou eu, não é esse templo, não são essas cadeiras. A igreja sou eu, é você. Então Jesus dá a orientação daquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer com cada um de nós. Não é com o pastor, o teólogo, ou a instituição, é a pessoa. É de pessoa para pessoa. Deus trata a gente individual. Ele visita a todos, não é só a um. Então a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus foi prometido para a última geração, para os últimos dias. Isso é Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, que você vai ver essa profecia lá. E Pedro narra aqui nesse capítulo 2, um pouquinho mais para frente, que quando alguns começaram a zombar daquilo que estava acontecendo, ele toma a palavra e ele fala: olha, esses homens aí não estão embriagados, não. Isso aí é o cumprimento da profecia. E ele cita Joel 2, 28. Então o Espírito Santo de Deus vem. Quando ele vem sobre nós, de repente, não marca data, virou o dia do Pentecostes, porque ele apareceu de repente na festa do Pentecostes. E aí muita igreja move em volta do Pentecostes, que nem é uma festa cristã, é uma festa judaica, que naquele dia o Espírito de repente resolveu sobre eles. Porque era a festa do Pentecostes? Não, porque eles estavam reunidos em obediência ao que Jesus falou: volta para Jerusalém e esperai lá, até que, não falou até que venha o Pentecoste, falou até que do alto sejais revestidos de poder. Do momento que eles começaram a obedecer ao momento que o Espírito Santo de Deus de repente veio sobre eles, durou 10 dias, mas poderia ter durado mais. A data é do Senhor, não tem uma data, porque tinha que ser de repente. Quando é que o Espírito Santo de Deus vem? Ele vem quando nós caminhamos em direção à obediência à palavra de Deus. Ele não vem porque eu sou presbiteriano, porque eu sou assembleiano, porque eu sou pentecostal. Ele não vem porque eu sou. Ele vem porque Ele é. Aonde que eu posso afirmar isso?
Você vai ver isso em detalhes quando você começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, mas tem uma deixa aí para você, um spoiler para você. Atos capítulo 5, versículo 32, dá uma luz para você disso que eu estou falando. Coloca aí na tela para nós, Atos capítulo 5, versículo 32. O que diz aí? Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou, ou seja, Ele deu. Para quem? Para quem? O Espírito Santo de Deus vem quando eu obedeço o que está escrito na palavra. Não é porque eu sou presbiteriano, batista, assembleiano, pentecostal, é porque eu obedeço. Quem decide é Ele vir. Quando há obediência na pessoa ou na igreja. Não é porque nós estamos reunidos, vamos orar aqui com o Espírito Santo de Deus, para Ele vir. Irmão, se você está no meio de uma oração com gente que não obedece à palavra, dificilmente você vai morrer de orar. Você vai virar a noite orando. Porque ele está debaixo de desobediência. Então, você quer uma dica? Cuidado com quem você ora. Aprende a orar e aprende com quem orar. Porque junta uma turma na igreja para orar. E tem gente na turma que não, ele quer sentir o poder de Deus, um trelelê, ele quer sentir um arrepio, ele quer ver língua de fogo, mas ele não quer obedecer a palavra. Ele não quer perdoar o próximo, ele não quer ter uma língua de santidade, ele só quer ficar falando mal dos outros. Não ora com esse tipo de gente, não. Você vai perder seu tempo, você vai viver uma vida dentro da igreja sem experimentar o que é ser visitado pelo poder de Deus. Porque você está andando com gente que é de dentro da igreja, mas está com a vida de desobediência. E eu não estou pregando heresia. Você leu aí em Atos capítulo 5, versículo 32. Está escrito: Deus outorgou o Espírito dele àqueles que lhe obedecem. Não é quem faz parte da igreja. Tem que passar pelo caminho da obediência. A graça passa pelo caminho da obediência. A fé passa pelo caminho da obediência. O Espírito Santo de Deus passa pelo mesmo caminho da obediência. Se nós andarmos num caminho de obediência, o Espírito Santo de Deus vem. Não, mas por que a pessoa... então hoje, eu conheço um monte de gente, pastor, aí na rua aí, inclusive até dentro dessa igreja, que eles cantam bonito, eles até falam em línguas, mas eu conheço a vida deles, está torta. Não confunda a presença do Espírito Santo de Deus com dons do Espírito Santo de Deus. Os dons são irrevogáveis. Uma vez que é dado, não é tirado. Mas a presença do Espírito Santo de Deus, ela vem, mas nós podemos resistir ao Espírito, nós podemos entristecer ao Espírito Santo e nós podemos apagar o Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus vem, ele também pode ir. Ele vai. Uma coisa é ser selado com o Espírito Santo. A coisa é você transbordar do Espírito Santo. A visitação de Deus que veio sobre Atos dos Apóstolos é sobre a turma que estava junta, unida, mas debaixo de uma obediência. Então o Espírito Santo de Deus vem, como? De repente. Não vem do nosso controle, não é um botão que a gente aperta, não é num culto, senão nesse culto nós vamos jejuar e vamos orar, porque aí quando nós chegar no culto, irmão, não está no nosso controle, nunca teve e nunca estará. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Nós não o controlamos, é ele que nos controla. Quando então eu sei que eu sou nascido do Espírito? Que o Espírito Santo de Deus vem e haja luz em nós. Quando é que eu sei? João capítulo 8.
João capítulo 8, não, versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. Foi Jesus quem disse, quando ele falou para Nicodemos, que ele conhecia toda a teologia, era mestre da teologia, professor de teologia no seminário, e Jesus falou com ele, você precisa nascer de novo. Você é nascido só da água, do rito, dos rituais, das perguntas, do batismo. Você nasceu da água, você precisa nascer do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus vem, João capítulo 3, versículo 8, o que tem aí? Pode jogar na tela para nós. O vento sopra aonde quer, ouça a sua voz. Pode ler o que está ali, eu não vou te perguntar nada, pode ficar tranquilo que eu não vou te perguntar nada. O vento só vou fazer você responder nada. O vento sopra onde quer, ouça a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é. Assim é. Assim é todo. Não é quase todo, muitos. Assim é todo o que é nascido do Espírito. No dia que você aprender o que Jesus deixou aí, você vai voar. E você vai aprender a obedecer. Aquele que é nascido do Espírito, ele fala, é como o vento, que sopra, e não sabe de onde vem, nem para onde. Assim é. Quando o Espírito Santo de Deus vem, não somos nós que controlamos a agenda do Espírito. É a agenda do Espírito que passa a controlar a nossa vida. É Ele que nos move. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Você vai ver em todo o tempo o Espírito Santo conduzindo. O Espírito Santo de Deus passa a conduzir até a eleição. Eles passam um tempo jejuando, orando. E o Espírito Santo de Deus manda separar a Paulo e a Barnabé. E o Espírito Santo de Deus, eles escrevem assim, pareceu bem a nós, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus conduz, inclusive a oferta que você vai dar. E se porventura ele conduziu uma oferta, ou você mentiu na oferta, quando o Espírito Santo de Deus está presente e vem, uma mentira no culto é motivo de morte. Esse é o problema maior quando o Espírito Santo de Deus vem. É por isso que muita gente da igreja não gosta muito que o Espírito Santo de Deus venha. Ele quer um culto animado, feliz, quer até sentir um frio na espinha, mas esse negócio de presença do Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus realmente está presente no lugar e se manifesta, irmão, uma mentira é motivo de morte. Isso é capítulo 5 que você vai ler, quando você estiver lendo Atos dos Apóstolos aí, Ananias e Safira. Estava vindo de um culto que tinha antecedido um outro culto, que um deles tinha dado oferta de tudo, vendeu tudo que tinha e botou aos pés dos apóstolos, Barnabé, e foi servir a Jesus como missionário. E aí eles empolgaram, porque logo depois do texto vem o culto deles, e eles falam, vão vender o nosso terreno também, e vão dar tudo, e no meio do caminho eles decidem, vão reter parte, e nós estamos falando que nós demos tudo. Chegou no culto, o Espírito Santo de Deus contou para Pedro. E Pedro falou, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Irmão, quando você mente a uma pessoa, se ela anda com Deus, você não está mentindo para ela não. Você está mentindo para o Espírito Santo que anda com ela, que vive nela, que tomou posse dela. Quando esse temor de Deus cair sobre nós, nós vamos viver melhor. Nós vamos experimentar mais coisas de Deus, mas nós vamos ter mais temor. Amém? Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos dirige, Ele nos consola, mas Ele também nos orienta. João, capítulo 16, vamos lá? João, capítulo 16, tem alguns versículos lá. E eu só guardei o último.
mas para cima tem mais. Aqui, ó. A partir do versículo 8. Um dos detalhes aí. Quando o Espírito Santo de Deus vem, João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá do pecado e do juízo. Então presta atenção. A gente tem gastado energia demais com aquilo que só o Espírito Santo de Deus faz. Se você crê na palavra de Deus, e se você crê no que está escrito nesse versículo 8, que afirma para nós que quando o Espírito Santo de Deus vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, nós perdemos tempo demais com algumas pessoas, hein? Nós não temos poder nenhum de convencer as pessoas de nada. Mas se a gente caminhar na direção de ser cheio do Espírito, ele, através de nós, convencerá as pessoas. A minha energia maior não é tentar falar com alguém, mas era andar em obediência para que o Espírito Santo de Deus transbordasse na minha vida. Porque quando ele transborda e ele fala, as coisas acontecem. Porque foi Jesus que falou, ele está dando instrução. Quando o Espírito Santo de Deus vier, em Atos dos Apóstolos ele veio. E aí você vai ver muita gente se convertendo através dos sermões. Se você olhar o sermão de Pedro e tentar pregar ele numa igreja, ele se converter, você der sorte, aí converte um. Pedro pregou e aquele sermão converteu 3.000 pessoas, porque o Espírito Santo de Deus transbordou sobre ele. Não era por causa da teologia que ele tinha estudado, é por causa do Espírito que transbordou. Nós precisamos atentar para essas coisas. Olha outro versículo aí, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, vamos lá, versículo 13. Quando vier, porém, ele, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo e vos anunciará as coisas. Então presta atenção, quando o Espírito Santo de Deus vem, é ele que nos guia. E a expressão de guiar aqui é a mesma expressão de guiar de Romanos capítulo 8. Que ele vos guiará, é de tomar na mão. É o que o pai faz com a criança quando vai atravessar uma avenida. É ele que toma e segura e fala quando vai e quando espera. Espera, agora não. Espera, vai, vamos lá. O pai faz isso com a criança. É essa mesma sensação, essa mesma expressão que está aqui, que o Espírito de Deus vos guiará. Ele vai te mostrar quando é. O que você falar, o falar o muito ou falar o pouco, vem dele. Por isso, a nossa grande necessidade de ser cheio do Espírito. Porque sem ser cheio do Espírito, irmãos, nós vamos ser apenas meramente teólogos, apenas meramente pessoas que conhecem a religião, que crê numa palavra, mas que não traz vida, porque ela está sem a presença do Espírito na vida dessa pessoa. Não, pastor, mas o Espírito Santo vem quando a gente obedece. É Atos 5:32. Deus outorga o Espírito dele à pessoa que lhe obedece. Não é a pessoa que se torna presbiteriano. Não é a pessoa que se torna batista. E quando o Espírito da verdade vem, vai nos guiar toda a verdade. E aqui fala mais. Vamos continuar? Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse, que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Outra coisa, ele não vai dar a nós aquilo que nós não estamos preparados para receber. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Olha aqui para você ver. Ele vai falar isso aqui, ó, versículo 12 de João, capítulo 16, ele falou assim: tenho ainda muito que vos dizer. Então tem muita coisa para Jesus dizer. Mas vós não
não podeis suportar agora. Então é Ele que vai medir aquilo que você pode saber e aquilo que você ainda não dá conta de saber. Que você ainda não aprende, você ainda não tem a sustentabilidade dentro de você, o amadurecimento necessário para que você possa receber aquilo que Ele tem a oferecer. Quando é que Ele vai ministrar sobre a sua vida aquilo que você gostaria de saber, mas se ainda não está, se ainda não suporta, quando você caminhar num processo de amadurecimento da verdade. Enquanto você for criança espiritual, você não pode receber comida sólida. Vai continuar no leitinho. Está lá em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Olha para você ver o que está lá. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Põe aí na tela para nós. E a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Passa. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Passa. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, passa. Mas o alimento sólido é para quem? Para aqueles o quê? Lê aí comigo. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades para discernirem não somente o bem, mas também o alimento sólido é para essa turma. Então o Espírito Santo de Deus tem muita coisa que dizer. Até Jesus falou com os discípulos, agora vocês não conseguem suportar. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos dá maturidade, porque Ele começa a nos guiar ao caminho da verdade. E Ele nos guiando no caminho da verdade, a gente andando debaixo da obediência, o fruto do Espírito começa a se manifestar na nossa vida. O fruto é de quem? É do Espírito, não é nosso. Mas ele frutifica à medida que a gente pratica. Quando a gente coloca em prática um caminho de obediência à verdade, a gente toma um propósito de não mentir mais, custe o que custar, dou o que doer. A gente tem um propósito e experiência de andar na verdade, portanto, pedir perdão a quem precisa de pedir perdão, liberar perdão a quem me pediu perdão. Eu estou exercitando a minha fé. Quando eu decido agora em diante não mais falar mal dos irmãos, isso é Tiago capítulo 4, você vai ver lá, depois do contexto que fala que essas coisas são do mundo, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Logo debaixo de Tiago 4, de 4 a 6, ele vai começar a falar, não falei mal uns dos outros. Então quando a gente decide tomar esse caminho, de cortar a amizade com essa turma, porque eu não quero andar com gente que fala mal do outro, porque eu quero ser cheio do Espírito. E se isso me custar amizade, vai com Deus, meu irmão, para onde você quiser ir, mais longe de mim, porque eu quero transbordar do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai me conduzir. Ele me conduz. É Ele que me orienta. O Espírito Santo de Deus, de repente vem. E quando Ele de repente vem, acontecem essas coisas na minha vida. Ele me enche. Ele me enche. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele me enche. O texto diz, encheu toda a casa. Você já entrou numa casa que você não sabe explicar o que é? Mas quando você entra, você sente uma alegria, uma paz.
Parece que um negócio, um ambiente toma o lugar assim, você não sabe explicar. Porque ali habita alguém que anda com Deus. Alguém que anda na verdade. Alguém que experimenta a presença de Deus. Você nunca entrou numa casa assim, não? Eu já em várias. Mas você já entrou em casa que você sente até ânsia de vômito, você não sabe explicar por quê? Você estava bem, sua saúde estava boa, você não comeu nada que te dá enjoo, você não está grávida, para as mulheres aí, mas entrou naquele lugar, não tem, parece um trem que aperta a sua cabeça. Isso é opressão maligna. De gente que não anda com Deus. Mas aonde chega gente que anda com Deus, aonde a luz chega, as trevas se dissipam no nome de Jesus. Por isso a necessidade da gente ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia à verdade, é Ele que nos tira desses lugares ruins, é Ele que capacita a gente de ser usado para ser instrumento de Deus na vida das pessoas, é Ele que vem com seu fruto em nós, para que nós tornamos um ambiente de paz, de alegria, de bondade, de fidelidade. É Ele que nos ensina e nos conduz a um caminho de mansidão, porque nós não somos mansos não, irmãos. Não, somos, podemos ser até calados. Tem gente que a gente confunde silêncio com mansidão. Cuidado. Vê uma pessoa caladinha, menino, não quer dizer que ela é mansa, não. Eu já vi muita gente casando errado por causa disso. Não vou casar com aquela mulher ali, porque ela não fala nada, tadinho dele. Nós que casa, não fala nada com os outros da rua. Você vai ver o tanto que fala com você. Até mudinha fala. Porque confundiu silêncio com fruto do Espírito. É diferente. Quando o Espírito Santo de Deus, ele enche. E quando ele enche, então a primeira palavra é de repente, a segunda é enche, a terceira é aparece, apareceram. Quando o Espírito Santo de Deus visita num lugar, dificilmente fica escondido aquilo que é do Espírito. Nesse caso aqui apareceu línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e apareceu cada um falando na linguagem que o outro precisava ouvir. O Espírito Santo de Deus é capaz, irmão, de ainda hoje te dar a palavra certa para o seu filho na hora certa. Não é a linguagem que você acha que ele entende, é a linguagem que ele vai entender das grandezas de Deus. Os jovens hoje têm uma linguagem diferente dos mais velhos, ainda mais agora nesse negócio de internet. O negócio, a linguagem muda assim, ó. E nós não conseguimos entender, e, portanto, nós não conseguimos entrar na cabeça deles. Mas o Espírito Santo de Deus, ele continua sendo o Espírito Santo de Deus, ele é o único capaz de convencer. Se você transbordar do Espírito Santo de Deus, ele vai te dar a linguagem certa, mesmo que seja uma linguagem que ninguém conhece. E aqueles que estão ali vão entender essa linguagem, seja de sobrenatural, como de línguas, do que os outros falavam e você não falava, seja na linguagem da mente daquela pessoa, porque o Espírito Santo de Deus é o único capaz de convencer e de mudar. Por isso a necessidade de nós andarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando a gente anda cheio do Espírito Santo de Deus, essas coisas aparecem. Parece quando a gente quer? Não, porque é do Espírito, é Ele que conduz, Ele é o Senhor. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro, amém? São apenas vasos de barro. A glória é dele, nunca foi minha e nunca vai ser sua. Mas Ele vai usar a glória no vaso de barro que nós somos. Se a gente entender isso, você vai ser mais visitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente aprender o final da oração do Pai Nosso, tudo vai mudar. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus nunca vai
dividir essas três coisas comigo e nem com você. Foi assim que ele ensinou os discípulos a orarem. Quando vocês forem orar, vocês orem assim. Aí começa no Pai Nosso, mas termina desse jeito. Pois teu é o reino, tu é a glória e teu é o poder para todo o sempre. Nós somos apenas vasos, irmãos, na mão daquele que é, do oleiro. Você vai achar uma palavra para te pautar nisso que eu estou te falando aí, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Se eu não estou enganado, é isso aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Põe na tela aí para nós. Isso, glória a Deus, aleluia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja... Guarde esse versículo aí, anota, colore. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Se você pautar a sua vida nesse versículo aí, e no outro versículo igual esse aí, igual assim, no mesmo endereço desse aí, 4, 7, então estou te dando a dica para você não errar os versículos, porque eles estão no mesmo endereço, é 4, 7, e no mesmo livro, Coríntios, só que no número... um diferente do outro, é 1 Coríntios 4, 7 e 2 Coríntios 4, 7. Eu acho que Deus deixou exatamente no mesmo capítulo, no mesmo versículo, para a gente nortear a nossa vida. Você já leu o 2 Coríntios 4, 7. Agora vamos lá no 1 Coríntios 4, 7. O que diz lá? Pois quem é este que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesses? Por que te vanglorias como não tiveras recebido? Se você guardar isso aí e guardar o outro, Deus vai te usar poderosamente, mesmo sem ser pastor, aonde Deus te colocou. Porque Ele vai te visitar com a glória que não é sua. Ele vai manifestar o poder dEle através da sua vida, que você nunca se recebeu, você não comprou. E que você nunca vai vangloriar daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Aí o Espírito Santo de Deus vem. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, irmão. Ele não divide, nunca dividiu e nunca vai dividir. Por isso você vê a catástrofe que tem acontecido por anos e anos e anos em ministérios de louvor, em pessoas que Deus deu músicas. Porque eles começam bem, dando glória a Deus. Eles começam bem, exaltando o nome do Senhor. E então a unção de Deus vem, as músicas vêm, e pessoas são transformadas e tocadas no mundo inteiro. Mas depois eles começam a receber convite de grandes lugares, de multidões, e a glória de Deus vai, porque eles começam a subir no palco com um coração diferente. Eles deviam continuar subindo no palco igual eles subiam na cama ou no tapete quando choravam lá, e lá Deus dava as músicas e as letras para eles, as canções. Mas agora eles sobem diferente. Antes eles ficavam felizes com a oferta que recebia, mas agora eles estipulam a oferta. Se você quiser que eles venham. Começaram bem, estão terminando ruim. É por isso que várias músicas cantadas na nossa geração mexeu demais com a gente, mas hoje nem se ouve falar nem da música e nem do autor da música e nem de nada, porque a glória veio, mas a glória se foi. Quando o Espírito Santo de Deus vem, é para que a glória de Deus seja manifesta, não a nós. Nós somos apenas vaso de barro. É Ele que nos enche, mas também é Ele que esvazia. Então, quando o Espírito Santo de Deus vir sobre a sua vida, lembre-se dessas coisas. É tudo por Ele, por meio dEle, é tudo para Ele. Mas quando Ele vem, Ele abençoa todos que estão ao redor, mas segundo o que Ele concede, e não segundo o que eu quero. O texto termina dizendo assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo,
Todos quem? Só os que ficaram em Jerusalém, tempo de oração e jejum, 10 dias, segundo o que Jesus tinha falado para eles ficarem. Todos que obedecem, todos que estão no caminho de obediência, encheram. E eles falavam segundo o Espírito lhes concedia. Que Deus possa nos abençoar nesse mês, e que nós possamos percorrer esse caminho do Espírito. Nós possamos desejar ardentemente a viver e andar pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele possa vir sobre nós, amados, e nos corrigir. Que Ele possa vir sobre nós e nos curar. Que Ele possa vir sobre nós e redirecionar a nossa vida, o nosso caminhar, segundo o desígnio do nosso Deus, que é sermos santos, porque o nosso Deus é santo, diz o Senhor. Caminho de santidade, caminho da verdade que liberta, um caminho que quem experimenta, jorra fontes de águas vivas, inesgotável, para a vida eterna. O caminho do Espírito, que possamos andar nele, nessa jornada desse mês de agosto, aí no nome de Jesus, amém? Como é que eu começo isso aí, pastor? Como o povo aqui começou, quando o Espírito de Deus veio e eles viram que era o Espírito Santo de Deus, e eles ouviram a orientação. O texto diz, versículo 37 do capítulo 2, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante de tudo isso que nós estamos vendo e vendo vocês experimentar todas essas coisas, vocês falando na nossa linguagem, o que nós vamos fazer? Aí o texto diz, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e somente depois disso é que recebereis o dom do Espírito Santo. Não, mas eu já tenho Jesus, eu já me arrependi. Mas está caminhando num caminho da verdade? Porque o Espírito Santo de Deus não é para quem ouviu o Evangelho e quem entrou dentro de uma igreja, é para quem está andando num caminho de verdade. Andar no caminho não é saber de cor. Andar no caminho não é frequentar uma igreja. Andar no caminho é viver a palavra encarnada, é querer ser igual a Cristo. E o primeiro poder que Ele dá sobre nós com o Espírito Santo de Deus é o poder para morrer para nós mesmos. Esperai do alto até que vós sejais revestidos do poder de Deus, para vos serdes minhas testemunhas. A palavra ali é martirel, é se tornarem mártires, é estarem prontos para morrer. Enquanto você não estiver pronto para morrer por Jesus e por esse caminho, não tem como você desfrutar dos mistérios de Deus, do derramar do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa falar profundamente no seu coração nessa noite, e que você possa desejar esse caminho, um caminho de andar transbordando do Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que Deus te leve e te use aonde você for, do seu jeito. Aqui não fala que o Espírito Santo de Deus vai te dar o dom de ser pregador, pastor, para falar, não. Aonde você encostar, do seu jeito, mas cheio do Espírito Santo de Deus, Ele vai te usar para transformar vidas, em nome de Jesus. Ele vai te conduzir na conversa, Ele vai te conduzir nos seus hábitos, Ele vai te conduzir, inclusive na sua boca, ficar mais calado.
de reconhecer que errou e falar: olha, eu errei, me perdoa. E nisso vai haver transformação de vidas do seu lado. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos experimentar quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, quando o Espírito Santo de Deus transborda sobre as nossas vidas. Muito mais do que sermos evangélicos, cristãos, presbiterianos ou de qualquer outra denominação, nós queremos andar no Espírito Santo de Deus, pois é uma ordem do Senhor. É a tua palavra que diz, ó Pai, é a tua palavra que diz que assim como nós dizemos que cremos em Cristo Jesus, é assim que nós temos que andar nele, deste modo. A tua palavra diz que embora nós andamos todos os dias lutando contra a carne, Senhor, teu Espírito luta contra a nossa carne. Mas se nós entendemos quem é o teu Santo Espírito, a tua palavra nos diz para a gente andar nele e jamais satisfazer os desejos da carne. É o que está escrito, Senhor. Por isso nós suplicamos nessa noite, que mais do que entender a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, nos ensine a viver no Espírito e andar também no Espírito. É o que está escrito em Gálatas capítulo 5, no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a crucificar as nossas paixões em Cristo. Dá-nos o poder do Espírito, de estarmos prontos para morrer por Ti, para viver no Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.